Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à segunda aula do curso 0 em 7, onde você aprende do 0 em 7 aulas a como editar na prática. As aulas serão objetivas, curtas e simples, com o foco apenas em te ensinar a editar. Então vamos para a segunda aula. A segunda aula seria a mão na massa. A primeira aula no card acima fala sobre a interface. Eu expliquei para vocês também coisas muito importantes que vão ser utilizadas como os atalhos do teclado. Você iniciará na guia de mídia, na aba Seus, onde se você clicar em importar, você abre todos os arquivos aqui do seu computador. Caso você tenha algum vídeo em específico para poder praticar essa aula, selecione o seu vídeo. Eu vou utilizar os vídeos do próprio CapCut que ele me fornece. Nas guias na esquerda tem na guia Biblioteca, onde tem vários bancos de vídeos, alguns gratuitos, outros Pro, que eu vou estar selecionando alguns vídeos de paisagens aqui de maneira aleatória, pressionando e arrastando ou posicionando a agulha de reprodução e clicando no botão de mais com o meu mouse. Iniciando, vamos para o primeiro fundamento, cortar um vídeo. Esse é o primeiro fundamento para que vocês possam estar aprendendo aí a editar de fato. Posicionando a minha agulha de reprodução, seja clicando nela, pressionando e arrastando, ou clicando aqui nos traços de tempo, corto o meu vídeo, ou trocando aqui o meu mouse para dividir, onde o meu mouse vira uma tesoura, aonde eu posicioná-lo ele vai recortar, ou apertando na tecla de atalho E. Eu configuro assim, por padrão o CapCut vem Ctrl mais B. Clicando na tecla E, eu divido e escolho as partes que eu quero para o meu vídeo, ou escolho se esse vídeo vai continuar por uma longa extensão. Eu não quero essa parte, eu quero apenas que o meu vídeo fique aqui pelo reprodutor com 3 segundos. Passam-se 3 segundos, a cena é trocada para a seguinte. Eu quero que todos os vídeos tenham apenas 3 segundos. Guiando a agulha de reprodução para o segundo exato, recomendo que vocês utilizem as setas do teclado. Ele vai voltar sempre 1 milissegundo para a direção. À esquerda você volta, à direita você avança. Apagar, a minha agulha de reprodução está parada. Para que fique dinâmico os cortes, eu posiciono o corte que eu quero, clico na timeline, no vídeo na timeline, e aperto o X para apagar. Ou seja, eu posiciono, corto, aperto no X. E assim eu vou determinando o tempo dos vídeos aqui da minha tela. Então vocês podem perceber que quando eu soltar o play aqui apertando o botão do espaço, ele vai ir trocando de cena conforme o tempo. Para dar continuidade, vamos agora colocar um áudio aqui nessas imagens. Muitas das vezes vão ser áudios narrados para esse tipo de imagem aqui, aí depende de você. Também na aula de hoje também terá um vídeo já com o áudio incluso. Mas vamos supor que queiram ser uma música. Vou escolher uma música dos meus materiais que não tem direitos autorais. Músicas de fundo, músicas sem copyright. A mídia que você selecionar vai vir aqui para a guia. A guia importar, você seleciona, pressiona e arrasta ou aperta o botão de mais que ela vai ser adicionada aqui na linha do tempo. Consequentemente, se a agulha de reprodução estiver parada onde já tem um áudio e você clicar no botão de mais, vai sendo adicionado para as faixas seguintes. Se eu clicar no espaço vazio, pressionar e arrastar em cima das mídias, eu seleciono várias mídias ao mesmo tempo. Apertando X eu apago. Então assim ficou o nosso resultado. Agora vamos para a parte de transições. Eu quero deixar esse vídeo mais fluido. E essa parte aqui, ela não está na proporção correta. Então o que eu faço? Eu aumento a proporção. Para aumentar a proporção dos meus vídeos, eu seleciono o clipe. E aqui na direita tem a guia dos detalhes, onde na parte da escala eu posso alterá-la, se eu quero o vídeo maior ou menor. Então eu vou aumentar ele até que fique satisfatório a proporção, não tendo mais as bordas pretas. Isso vai a critério de cada um. O corte está muito seco, eu quero colocar uma transição para poder deixar o vídeo um pouco mais chamativo visualmente. Posicionando a minha agulha de reprodução entre um clipe e outro, eu vou vir na guia Transições, clicando no botão de mais com a minha agulha de reprodução posicionada, eu acrescento uma transição. Essa transição combinar, que fica assim. Colocando outra transição, aproximar, fica assim. Aumentando a minha timeline, segurando o Ctrl e rodando o scroll do mouse para frente, ou aqui nessa lupinha, eu consigo enxergar melhor
aqui a minha onda sonora e enxergar melhor aqui o botão da transição. Posso ajustar o tamanho na guia detalhes. Lembrando, a guia detalhes mostra todos os detalhes do clipe selecionado. Então, se eu selecionar o vídeo e quiser mexer na velocidade do vídeo, deixar ele mais rápido, deixar ele passando rápido, deixar ele passando super lento, é aqui na guia detalhes. Se eu quiser adicionar uma animação ao vídeo, mas nós vamos chegar nessa parte. Então, fazendo a edição completa desse trecho, eu vou posicionar minha agulha de reprodução sempre no meio entre um clipe e outro e adicionar transições diferentes. Transição afastar e aqui a transição infinito. Vamos ver o resultado final. Faltou uma aqui. Para que você utilize as transições, elas precisam ter uma leve coerência, seja ela estética ou seja ela momentânea daquele momento do vídeo. Caso eu queira colocar uma transição um pouco mais elaborada, como por exemplo essa explosão de brilho, o contexto do vídeo precisa fazer sentido, então lembrem-se disso, não é toda transição que funciona com todo tipo de vídeo. Essa transição, por exemplo, de dividir aqui a tela para trocar de uma para outra é interessante. Aí vai do contexto que você quer aplicar. Agora que você já entendeu como adiciona os clipes, como corta os clipes, como adiciona áudios, para cortar o áudio é a mesma coisa, posiciona a agulha de reprodução e recorta. Eu vou ensinar para vocês a como adicionar efeitos e na aula seguinte nós vamos aprender como ornamentá-los. Vou apagar todo esse material que está aqui, vou selecionar um diferente na guia mídia, importar, vou pegar um dos vídeos. Aí você que tem que se localizar nos seus arquivos, eu recomendo que você faça uma pasta específica. Vou pegar um dos meus vídeos aqui. Agora eu vou trocar aqui o meu layout para vertical, para que vocês consigam enxergar melhor. E vou fazer a edição desse meu vídeo. Aumentando a faixa de reprodução, segurando o Ctrl e rodando o scroll do mouse para frente, eu consigo perceber que nas ondas sonoras do meu vídeo tem alguns espaços que não estão tão altos. Ou seja, são espaços que eu estou em silêncio e que tem ruídos. Eu quero apagar à esquerda da minha agulha de reprodução. Nos meus comandos eu aperto o botão Q. E aí eu retiro a parte que está com o espaço vazio. Anota isso agora se você quer que seus vídeos gerem conexão, emoção. Aqui tem outro espaço vazio, eu recomendo que vocês recortem quando for vídeo de uma pessoa falando. Eu sou o Breno Z e esse é o primeiro episódio da série 0 em 7 coisas que você não sabe. E assim você vai fazendo durante o decorrer de todo o seu vídeo. Essa parte se chama decupagem. Você vai recortando todos os espaços vazios ou erros. E a parte também de você analisando o vídeo, de você ir revisando o vídeo, é muito importante para você ver se está tudo certo. E esse é o resultado sem os respiros. Então, de verdade. Eu sou o Breno Z e esse é o primeiro episódio da série 0 em 7 coisas que você não sabe ou precisa aprender e melhorar na criação de conteúdo. Que você não sabe ou... Aqui já teve um erro, eu quis regravar a parte, então eu já apago a parte onde eu falo que você não sabe. Aqui, ó. Que você não sabe. Então, já que eu não gostei dessa parte, já que eu quis regravar, eu apenas apago, clicando e apertando o X nos meus atalhos. Vai de vocês se vocês vão querer usar o atalho igual a mim. E reproduzo. 7 coisas que você não sabe ou precisa aprender. Que você não sabe ou... Outro erro. Então eu já removo. Vamos trabalhar primeiro com essa parte. Como ensinei a vocês a colocar transições, agora eu vou ensinar vocês a colocar transições de uma maneira um pouco diferente. Toda pessoa que edita vídeo, geralmente, ela baixa muitos arquivos referentes à edição. Um desses arquivos são as próprias transições, mas como que eu baixo uma transição se ela vai vir assim, geralmente? Aqui nos meus materiais, transições mais usadas, geralmente a transição vem desse jeito. Ela vem meio que de lado. Você não sabe ou precisa melhorar na... Como que eu aplico isso em uma transição? Como que eu transformo isso numa transição de verdade? Aqui no CapCut você vai posicionar a transição do momento que ela, onde você quer que ela comece até onde você quer que ela termine. Clique em cima dela e aqui no reprodutor você ajusta. Nesse caso, a transição estava na horizontal, eu viro ela para vertical e preencho toda a tela. Aqui na guia dos detalhes, na opção mistura, que vai estar minimizada, você exibe. Tem um modo de mistura, onde você pode escolher vários modos para ela se misturar com a tela. Tem o padrão, que ela vai ficar sobreposta. Tem o iluminar, que todo que tiver escuro vai abrir. Mas tem o que a gente quer para todo tipo de transição que você for adicionar em cima do seu vídeo, que seja um arquivo extra do CapCut, que não seja uma transição inclusa no aplicativo, você aperta no modo tela.
né? Que ela vai meio que se misturar com a tela e esse fica o resultado final. Eu vou primeiro mostrar para vocês a transição no CapCut, que já é uma transição pronta. De verdade. Eu sou o Breno Z. E essa daqui é a transição que eu baixei por fora. Tem 7 coisas que você não sabe. O time dela tá errado. Então sempre posicione buscando um time de meio termo, onde inicie na divisória, passe o meio dela e aqui o final. Sério, em 7 coisas que você não sabe ou precisa. Ainda não está do meu agrado. Posso recortar e reposicionar até encontrar o meio termo. 7 coisas que você não sabe ou. E também pode ser que a transição não esteja fazendo muito sentido. Aí é uma dica extra. Por exemplo, essa transição aqui faz muito mais sentido para mim. Eu recorto as partes que eu não quero, ajusto, giro 90 graus, preencho. Na guia mistura vai estar minimizado, eu abro, boto para mesclar com a tela. Coisas que você não sabe ou. Então fica muito mais ornamentado. Outra dica ainda sobre transições é que quando você for colocar uma transição do CapCut, ela virá sem som. Tendo um pacote de efeitos sonoros ou algum efeito sonoro específico que você acredite que vá fazer sentido, né, eu recomendo que vocês coloquem ele abaixo das transições, como por exemplo esse gear, ele faz muito sentido com essa transição aqui que eu coloquei. Você vai sempre colocar o efeito sonoro numa posição que faça sentido com a transição. Nesse caso, é um efeito sonoro que não é só um estalo ou algo do tipo. Sempre reduza um pouco o efeito sonoro, geralmente no -5, no -6, para que fique suave, não fique algo muito ruim, que não polua, né, a audição. E esse é o resultado. E retenção de verdade. Eu sou o Breno Z. Agora que eu já te ensinei o básico sobre transições e corte, eu vou te ensinar um pouco do básico de como unificar certas coisas. Dentro do teu vídeo depende muito da intencionalidade. Então, tendo aprendido a cortar, a adicionar um áudio ou uma música ao seu vídeo, no painel de detalhes, você faz toda a personalização, como por exemplo, na escala eu aumento e diminuo, no áudio eu regulo o volume do meu áudio, se eu quero fade in, que é a demora do áudio para iniciar, ou fade out, que é o áudio terminando antes do fim. Então aqui, ó, Nota isso agora. o áudio começa abaixo e já termina abaixando, como se fosse uma entrada e uma saída. Ainda na guia áudio tem outras opções aqui de personalização do CapCut. Tem um modificador de voz, onde você pode colocar efeitos. Anota isso agora se você quer que seus vídeos gerem. Ficou até engraçado. Aí depende muito da intencionalidade do que você vai fazer. Ainda com o primeiro clipe selecionado, na guia velocidade, como eu mostrei a vocês, você pode colocar ele mais rápido, o máximo é 33.58. Pode colocar ele lento até 0,1x de velocidade. Ou muito rápido, que ele vai passar e não vai nem dar pra ver. E retenção. Os mais utilizados são 2x e por média ali do 0.5, né? Do meio a velocidade, meia velocidade. Você tem a opção de alterar o tom do áudio também, quando você acelera. Pode ser que você queira que o áudio siga de acordo com a velocidade. Isso daqui depende muito da intencionalidade, como eu tô falando pra vocês. Eu vou ensinar pra vocês sempre de maneira geral, nada muito específico. Fica a critério de vocês utilizar os recursos que eu tô ensinando. Anota isso agora se você quer que seja. Ou se você não quiser trocar o tom do áudio, só vai ficar rápido mesmo. Anota isso agora se você quer que seus vídeos. Na guia de ajuste, tá? Vai ter uma aula específica para cada coisa, tudo bem? Mas aqui eu tô mostrando na prática de uma maneira geral, como ontem eu mostrei a interface. Na guia de ajuste você vai ter a colorização, né? Onde você pode aumentar a saturação do seu vídeo, aumentar a matiz. Isso é uma coisa que vocês precisam de uma aula específica para poder usufruir do melhor. Mas quem quiser ir se aventurando, quanto menos saturação, menos cor. Quanto mais saturação, mais quentes elas ficam. A exposição é a questão da claridade do seu vídeo. Caso vocês já tenham uma noção ou procurem algum tutorial no YouTube, tudo bem. Mas em relação aos ajustes, de maneira básica, é isso. HSL, curvas, cores e máscara são coisas que vocês vão utilizar mais pra frente. Não faz parte da edição básica de um vídeo, ok? Agora vamos trabalhar em cima das inserções. O que são inserções? São os elementos extras que você coloca na tela. Anota isso agora. Se eu vir na guia de stickers, que no caso são as figurinhas, e colocar uma figurinha aqui na minha timeline sobrepondo o meu vídeo, já é uma inserção. Ela faz sentido? Anota isso agora. Se eu estivesse mostrando alguma coisa aqui e ela estivesse indicando, faria sentido. Mas se eu procurar por um lápis, o CapCut pode acabar me fornecendo um lápis, uma figurinha de lápis.
Adicionei. Anota isso agora. Posiciono, regulo o tamanho, a escala, se eu quiser. Na guia de animação aqui dos stickers, eu boto uma Anota animação isso. de entrada, uma de saída, Conexão. para poder ter um efeito. Anota isso agora se você quer que o seu E assim eu dou sentido ao meu vídeo. As inserções elas servem para reforçar a mensagem. A mesma coisa serve para imagens. Caso você queira adicionar alguma imagem, como por exemplo, eu quero adicionar essa minha imagem do Minecraft. Eu adiciono aqui sobreposto, a imagem vai estar na proporção. Eu regulo o tamanho que eu quiser aqui da proporção. E o tempo é a mesma coisa. Posiciona a agulha de reprodução, clica em cima do vídeo e apaga. Eu quis apagar toda a direita do meu clipe, eu apertei o W. Mas se você quiser apagar, apenas dividir o clipe e depois apagar apertando X, fique à vontade. Dando uma aula básica sobre inserção, ainda vai ter uma aula direcionada especificamente para isso, que serão vídeos com intencionalidade, a próxima aula. Na guia texto, é uma das inserções mais comuns, onde você pode adicionar um texto ou utilizar o recurso do CapCut Legendas Automáticas. Eu vou utilizar ele aqui, ele é um recurso Pro, mas na versão gratuita você tem algumas utilizações. Gerando aqui as legendas, nós vamos focar em utilizar o que aprendemos até aqui e dar sentido. Eu preciso ouvir e revisar o vídeo para poder saber aonde que é o momento que a legenda termina. Anota isso agora Me baseando pela onda sonora, eu sei que ela termina aqui. Então eu regulo o tamanho antes de trocar para a próxima. se você quer que os seus vídeos gerem conexão. Aqui termina conexão. Então vamos nos basear por esse pedaço aqui. Aqui no reprodutor eu regulo a altura. Altura para legenda. Tem altura para legenda. Se ficar na frente do rosto, atrapalha a questão da conexão da pessoa com você. Geralmente as legendas elas têm que ser colocadas numa altura que a pessoa leia, mas ainda consiga enxergar o seu rosto. A pessoa geralmente alternará entre a legenda e o seu rosto. Isso é muito importante. Então, a altura da legenda mais ou menos aqui no peito. Abaixo do queixo pode ser que eu chegue para frente e ela fique no meu rosto obstruindo. Mudando a fonte aqui, você vai escolher a fonte que for do seu agrado. Para mim eu quero essa Impact. Ainda na guia de detalhes eu posso personalizar a minha fonte com estilos pré-definidos, como por exemplo esse branco com contorno preto. É ele que eu vou utilizar nesse momento, mas vocês podem utilizar uma série de outros modelos. Posso também alterar a escala da fonte, se eu quero ela maior, se eu quero ela menor. Essa posição X e Y é para quando você quer colocar ela em um lugar bem específico, mas nada mais é do que um plano cartesiano. Arrastando para a esquerda, você move X para negativo, para a direita, se baseando pela linha tracejada no meio, tá? Aqui o plano cartesiano. Então, posicionando aqui a minha legenda sempre centralizada, abaixo do meu pescoço, para que a pessoa consiga ler e olhar para o meu rosto. Eu vou personalizar ela, posso alterar a grossura do traço, botar um plano de fundo, trocar a cor do plano de fundo, fica do seu agrado e fica também da sua oportunidade de se aventurar um pouco para poder entender qual que é o gosto que você quer. Utilizando o retângulo arredondado, aumentando a altura e a largura do plano de fundo. Eu prefiro colocar a largura padronizada, que geralmente quando você adiciona um plano de fundo vem 14%. Diminuir a altura dependendo da legenda. Agora eu vou diminuir um pouco o traço para que faça sentido. Também posso adicionar brilho, né? Essa daqui é a versão gratuita. Ou uma sombra. Fica a seu critério, é algo estético. Eu gosto de deixar a sombra em 30%. E a indefinição, que é o borrão que fica em volta, a área do borrão, em 7%. A distância da sombra é se você quer ela mais distante para um lado ou se você quer ela totalmente colada, né, no seu... Se você quer ela totalmente colada no seu texto. Anota isso agora, se você quer que seus vídeos gerem conexão. Personalizar aqui a legenda, escolher quantas palavras por bloco de legenda. Geralmente eu coloco 3 para que a pessoa consiga ler rápido. E esse é o resultado. Anota isso agora se você quer que os seus vídeos gerem conexão. Sincronize o time. Posiciona a agulha de reprodução. Recorta quando acaba. O que seus vídeos. E aqui começa o gerem. Gerem conexão. Finalizada essa parte, caso você queira legendar um vídeo completamente, você dá continuidade da maneira com que eu estou fazendo aqui. Ok? Como eu falei, as inserções elas são apenas para agregar o que você quer falar no seu vídeo. Como, por exemplo, a legenda serve para destacar e facilitar o entendimento das pessoas sobre o que eu estou falando. Vamos deixar passar a transição. Verdade. Eu sou o Breno. Posicionar o áudio, reduzir para deixar suave. Verdade. Eu sou o Breno Z e esse é o primeiro. Eu vou ensinar vocês a questão na prática dos efeitos e filtros.
Filtros nada mais são do que filtros, né? Aqui ali para o seu vídeo são Anota isso aprimoramentos agora, de se- imagem, Anota são isso imagens agora. mais escuras, mais claras, mais quentes, Anota fica a isso critério ag- de anota vocês. isso agora. Na nossa próxima aula, que será edição com intencionalidade. Por exemplo, eu posso acrescentar esse filtro aqui que dá um aspecto meio 4K Anota isso no meu vídeo, mas agora. ele deixa o meu dente amarelo, então eu posso reduzir a Agora, intensidade. se você... Eu posso adicionar esse filtro que dá um aspecto 4K e também na guia efeitos eu posso acrescentar algum efeito desejado ou que faça sentido, como por exemplo o efeito de fade in. Esses efeitos do CapCut já são efeitos prontos, o que facilita muito na hora da edição, que em outros softwares você precisa criar o efeito do zero. Adicionando o efeito fade in, eu aumento a proporção dele, eu aumento o tamanho dele na faixa para ficar coerente com o vídeo, posicionando o mouse e aumentando aqui, arrastando, é bem intuitivo, e vamos ver como ficou o resultado. Anota isso agora se você quer que... Efeito fade in é um efeito que faz uma entrada. O vídeo começa escuro e vai ficando claro até aparecer aqui a minha imagem. Aplicando outros efeitos, quanto mais efeitos você aplicar, apenas regule o tempo que você quer que ele fique e também aqui na guia dos detalhes você consegue editar como você quer esse efeito. Por exemplo, aqui o intervalo. O intervalo, creio eu que seja a força aqui do efeito treme câmera. Anota isso agora se você quer que seus vídeos gerem... Ele vai ficar tremendo bastante. Quanto menos intervalo, menos ele conexão. treme. O fade in, a velocidade com que ele aparece. Quanto menor, mais devagar ele aparece. Quanto mais rápido Anota ele isso aparece. agora se você quer que seus... Efeitos misturados, transições, tudo isso faz parte da próxima aula, que é a edição com intencionalidade. Varia muito para o que você quer dentro da sua edição. Aqui eu te ensinei a acrescentar as coisas à timeline, a fazer realmente uma edição na prática. Então, por exemplo, para uma edição simples que você quer apenas fazer recortes de respiros, você já sabe, acrescente o seu vídeo à timeline, se baseie pela linha do tempo, perceba que quando não tiver a onda sonora levantada, é o momento que você está em silêncio. Então apenas corte, eu utilizo E, posiciono a linha de reprodução mais à frente e apago toda a esquerda da linha de reprodução. É uma estratégia que eu utilizo para os cortes. Então, divide, recorta toda a esquerda, divide, posiciona, recorta toda a esquerda. Caso vocês queiram apenas dividir os espaços vazios, selecionar e apertar o X é uma opção mais comum. Mas para que dê dinamismo, eu recomendo que vocês dividam, posicionem a agulha de reprodução até o ponto desejado e apaguem toda a esquerda. Finalizada a nossa aula, eu espero que vocês tenham aprendido. Esse curso ficará gratuito aí durante um tempo, onde o foco vai ser ensinar a vocês a editar na prática. Tá bom? Então, vejam os vídeos, revejam se necessário. Eu espero que vocês estejam aprendendo, eu espero que vocês tenham entendido. A próxima aula será edição com intencionalidade, onde eu vou pegar um vídeo completo e vou falando passo a passo do que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, para que vocês possam estimular aí a edição de vocês, sabendo os comandos básicos, sabendo inserir as coisas e sabendo que tudo precisa de uma intenção. Aventurem-se. Eu aprendi a editar na prática, eu não assisti vídeos. Pode ser que para alguma técnica diferente eu tenha assistido, mas é a realidade. Você só vai aprender a editar veemente quando começar a praticar. A criatividade é algo totalmente diferente. Referências são coisas que são muito bem aceitas e devem sempre ser utilizadas para momentos de criatividade. Se você está assistindo esse vídeo e já tem uma noção de como editar, saiba que terão vídeos falando também sobre referências. Sei editar, mas não tenho a criatividade. Não sei o que faria sentido. É super interessante que vocês aprendam isso também. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Nos encontramos na próxima aula. Eu espero que tenha ajudado vocês.